Bora. Ivan, vou pedir para vocês se apresentarem brevemente. O palco é de vocês. Vamos lá, Obrigada. vamos. Deixa eu projetar aqui, Dora, e vou deixar você fazer as honras da casa e explicar um pouquinho o que que é IDE para quem não conhece, para quem já conhece, tem gente nova vindo, tem tecnologia, enfim, dá aí um over, Uhum. um pouquinho do que é IDE pra gente. Não, perfeito, obrigado, Ivan. Bom, pessoal, eu acho que quem conhece, isso aqui não é novidade, acho que mudou só o formato aqui da mandala, né. Eh, então essa figura colorida aqui, ela representa a essência da IDE, nosso ecossistema. Então são 4 unidades, né, você tem a IDE Redesign, que envolve tudo que vocês estão lendo aí, né, toda a parte de governança, design organizacional. Eh, Em seguida, a gente tem aqui The Rewards, acho que é autoexplicativo, toda a parte, né, soluções em cargos, carreira, remuneração, programas de incentivo. Aí The Evolution, enfoque aqui, talento, performance, desenvolvimento, change, então o lado mais people mesmo, sucessão, enfim, é o lado, eh, software, vamos chamar assim, né. E a ID Information aqui contempla toda a parte de pesquisa salarial, de informações, e que está ganhando aqui um contorno até diferente, mais para um HR Tech, com plataforma digital, soluções integradas, uma gestão integrada de cargos, carreira e remuneração, mas não vou dar muito spoiler, porque em breve a gente, vai apresentar para o mercado essa solução, tá. Então aqui dentro de um ecossistema, vocês imaginam, então a gente pode trabalhar desde uma solução muito isolada, um programa de cargos e salários, até montar uma área de recursos humanos ali, estratégia de RH, de uma forma geral, ou rever toda essa plataforma de gestão de pessoas, tá. Então, esse é um pouquinho do que somos, uma empresa já de 17 anos no mercado, mais de 500 projetos entregues e passando por um processo agora de mudanças, seja de posicionamento de mercado, seja de reestruturação, sucessão, enfim, tem bastante coisa acontecendo, né. E e aí vamos lá, então acho que já aproveitando o gancho, né, eu sou o sócio fundador da empresa, já com mais de 36 anos aqui, acho que isso aqui tá 36, não, a gente estava fazendo a conta, já são mais de 40 anos em RH. Então, só em consultoria são 31 anos, entre Hey Group e IDE. Então, já acho que esse tempo todo já mostra um pouquinho aí a quantidade de história que eu tenho para contar, então me segurem, porque gosto de resgatar os cases aí, a vivência, Ô compartilhar isso, né. Ô Dora, já deixa eu fazer um parênteses aqui para o pessoal dos bastidores, né, eu fiz aqui, né, toda uma apresentação, tal, mandei para o Dora, né, assim, por que que as estratégias de remuneração falham. Aí eu cheguei ontem para validar com ele, tinham 2 caderninhos dele, assim, cheio de que vocês vão ver agora, né. Então, assim, ele tem muita história para contar, tem muita coisa, então usem e abusem do Dora hoje, gente. É isso aí, obrigado, Van. Bom, Van, com você. Bom, eu sou a Vanessa, tô basicamente há quase um ano aqui na IDE, vim muito com esse movimento de transformação, já estou há 20 anos na área de recursos humanos, há 9 anos, fiz um movimento para consultoria, então vivi também o outro lado da cadeira, né, em algumas cadeiras de executiva, principalmente na área de desenvolvimento, mas há 9 anos eu virei consultora. Fui picada pelo bichinho de gestão de mudança, que é um pouquinho do que eu vim falar para vocês, e sempre levo isso comigo para todos os meus projetos, né, então, muito focado também em liderança, em desenvolvimento. Eu gosto muito de falar de mudanças e como a importância, né, dessa disciplina dentro das nossas atuações como recursos humanos, tá. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, comigo de novo, Van? Comigo, contigo, Dora, você é o Ah, então cara. tá bom. Bom, pessoal, eu acho que quando a gente para começar, né, o tema, eh, esse é o tripé da estratégia de remuneração, né, de sucesso. Então, assim, equidade interna,
um olhar aí para mercado, competitividade, e entra logicamente a questão meritocrática. Um o quanto esse balanço, né, está bem feito dentro das empresas. E e aí, no geral, a gente é convidado para fazer projetos nas empresas, justamente porque parte disso não está legal ou completamente não está legal, né, ou seja, nenhum desses 3 vértices aqui. Ou porque você tem realmente não tem referências para trabalhar essa equidade, não tem referência de cargos, pesos, você encontra uma dispersão absurda. Na competitividade externa, também às vezes nem sempre tem um critério, ou é job price, ou é alguma referência específica, ou é aquelas sondagens por telefone e tal, né. E a meritocracia, isso também menos ainda, né, não tem política, não tem verba, não tem nada, mas eu não vou dar muito spoiler, porque a gente vai trabalhar muito essa questão também de onde estão ali as debilidades e vulnerabilidades na aplicação disso tudo, tá. Então, Ô, Dora, acho que esse é só o tripé. é, contemplando aqui um pouco, né, esse tripé onde quando a gente fala equidade, quando a gente fala de competitividade, quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando de pessoas, né, e eu não quero aqui ser abraçadora de árvores nem nada, mas estamos falando que o nosso maior ativo dentro das organizações são pessoas, né, então essa é a primeira, antena que eu quero ligar para vocês aqui, que sempre a gente trabalha, obviamente, para uma estratégia, para um negócio, mas que negócios são feitos por pessoas. E a gente muitas vezes a gente esquece isso como recursos humanos, tá. Então já fica aí também a minha primeira contribuição aí quando a gente fala de estratégias também de remuneração. Bem, próximo. Bom, aqui, por que estratégias de remuneração falham? Vamos lá, vamos navegar um pouquinho aqui. Acho que aqui tem uma questão, né, o design sempre aquela boa intenção, vamos montar aqui um plano de cargos e salários, vamos montar programas de remuneração variável, incentivos e tudo mais. Aqui tem aqui uma desconexão entre o que a RH desenha, né, e o que o negócio precisa. A gente já começa, às vezes, com isso. E por quê? Vamos dar uma passada aqui, acho que é importante ouvi-los também, em cada uma dessas páginas aqui que a gente vai mostrar, a vivência de vocês, contribuições, histórias, principalmente histórias bem-sucedidas, porque aqui a gente vai carregar um pouquinho na tinta naquilo que não dá certo, né. Onde estão ali os fatores que de alguma forma leva ao insucesso ou à ineficiência, de uma estratégia ou de um modelo de recompensa total, né. Começa aqui que as estratégias não falham por técnica, mas por desalinhamento com o negócio, uma execução fraca e até uma incoerência organizacional. Então, assim, a gente fala: "Pô, a estratégia tá legal", mas a hora que desce para execução, aí é onde a gente vê realmente falhas. Por quê? Porque entra numa rotina, numa mecânica, é e realmente às vezes vai perdendo essa conexão com a estratégia. E a gente fala de remuneração, mas se a gente extrapola, é para vocês não se torturarem, né, mas assim, falar: "Pô, mas, estamos falhando nisso?". A gente vê uma desconexão em N outros temas dentro das empresas, das organizações, essa desconexão com a estratégia, tá. Mas é um fato que a gente presencia. Aí um enfoque maior nas rotinas, processos e ferramentas estabelecidos e menos na estratégia. E de novo, aqui não é só remuneração. Eu cansei já de quando a gente está montando programas, principalmente programas de remuneração variável, onde vai definir ali uma matriz de indicadores-chave, aí você chega e fala assim: "Bom, um indicador para RH, para o diretor de RH é sucessores. Qual é as posições chaves, as posições críticas, tal, qual é o percentual de posições que já tem sucessores definidos? Ah, não, mas isso não pode ser um indicador meu de RH".
porque isso aí eu não tenho a ingerência sobre. Bom, mas o RH não tem influência sobre isso, quem vai ter, você entendeu? Então, assim, percebe, assim, de novo, mas eu preciso, como indicador, criar um programa de sucessão. Assim, o meio, a ferramenta e não necessariamente o fim, o produto final. Então, assim, o quanto que realmente aqui também em remuneração, nós estamos trabalhando, né, a estratégia, vínculo, atualização, porque a estratégia às vezes vai sofrendo adaptações. Uma coisa é a estratégia, assim, outra coisa, assim, aquela visão, ambição de longo prazo. Vamos dobrar de tamanho, tal. Agora 2030 é sempre o marco, vamos dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, tal, diversificar. Agora, esse é uma grande visão, um marco. Possivelmente a empresa vai chegar lá. A estratégia para chegar lá, ela pode ir sofrendo variações até em função da dinâmica de mercado que cada vez está mais, né, essa dinâmica, veloz e às vezes meio, né, imponderável, mas enfim. Outra questão aqui é a estrutura de cargos nem sempre conectado a serviço do modelo operacional da cadeia de valor. Então, nós assistimos isso, e tem amigos consultores aqui também que com certeza passam por isso. Aí às vezes vem: vamos fazer uma descrição de cargo". Aí vem, a pessoa propõe ali um cargo, e no geral ele quer um cargo personalizado. "Ah, minha área é amarela, então eu quero um cargo analista amarelo, júnior, pleno e sênior, assim, coordenador, amarelo". Então assim, essa personalização. Agora, e aí, precisa mesmo? O quanto que realmente esse cargo e principalmente a descrição, as responsabilidades estão conectadas com a estratégia e principalmente com o modelo operacional, com a cadeia de valor. Por isso que Ô Dora, aqui oi? não, não, pode Ah, terminar, eu só depois é, quero fazer uma. por isso, pessoal, que aqui na ideia a gente sempre evita de pedir num projeto de cargos e salários, as pessoas preencherem a descrição de cargo e depois a gente faz a avaliação dos cargos. Por quê? 2 questões. Primeiro que, assim, é uma descrição vem sofrível, e ela vem com a na perspectiva do colaborador. E o quanto que o colaborador está antenado, está ligado com realmente o que que a cadeia de valor espera, exige, você entendeu? Então, você percebe? É inócuo, é improdutividade, assim, não leva a nada. Então eu falo assim: "Pô, vamos levar a sério? Não, se é para fazer um negócio, vamos lá, RH faz, ou uma consultoria faz, ou cada vez mais tem, né, ferramentas que já tem um banco de dados ali, uma biblioteca de descrição, mas tem uma customização necessária, mas enfim, então isso é importante olhar. Sim, porque senão vira, eu falo que nem coelho, a gente enxuga a estrutura de cargos, daqui a pouco já vai criando, você entendeu? De novo, replicando de uma forma sem sentido e conexão realmente com o modelo operacional. Oi, Ivan. Não, era só a contribuição do quanto que às vezes a gente cria essas estruturas de cargo, e aí usa a IA, usa, né, a nossa experiência, mas sem entender especificamente o que que aquela área, o que que aquele negócio precisa. E aí isso impacta muito, por exemplo, em modelos de remuneração variável. Então aí eu até um case que eu comentei, que a gente desenhou toda a estratégia de remuneração variável, mas as pessoas não estavam entendendo como operar dentro desse novo modelo. Por quê? Provavelmente a remuneração variável foi ali desenhada da ótica, né, das estruturas de cargo, sem conexão com o dia a dia da pessoa. Então aí entra todo esse movimento de: "Tá bom, como a gente vai te ajudar a operar dentro desse novo modelo?". E isso também é papel de remuneração junto com a área de negócio, né, o Uhum. quanto a gente Sim. tem que estar conectado para fazer com que as pessoas entendam que essa Uhum. nova remuneração, que esse novo modelo precisa operar dentro desse novo sistema. Perfeito, é isso mesmo, ó. E acho que aqui só um alerta, pessoal, assim, nessa rotina, essa loucura e quadro cada vez mais enxuto, lógico que às vezes a gente e com toda a oferta de inteligência artificial que tem no mercado, a gente pode correr o risco de: eu preciso fazer uma descrição de cargo, é um cargo novo, vai lá, tal, joga, bom, vai sair uma descrição muito legal, tá. Nós mesmo, nesse em breve a gente vai mostrar, assim, putz, vai ter. A agora,
E avaliação? E análise crítica disso? Antes de pedir por ChatGPT ou qualquer ferramenta ali para me gerar uma descrição de cargo, é o questionamento. Envolve muito mais perguntas nesse primeiro momento do que já uma resposta imediata. Assim, precisa. Qual que é? Qual o tamanho da régua? Por isso que eu falo, a gente vê uma régua muito baixa hoje em dia, né, de cargos, de responsabilidades, e tal. E no geral, quando a gente faz o trabalho, fala: "Nós estamos subindo a régua, a responsabilidade". Quando o pessoal olha, fala: "Pô, mas espera lá, vocês estão pegando pesado, isso aqui está distante do que eu faço". Ou o gestor, inclusive, fala assim: "Pô, mas isso aqui", eu falei assim: "Mas o que que você quer? Você quer manter o status quo ou você quer subir a régua?", tá. Então acho que isto é importante e uma alerta, cuidado em, de repente, cada vez mais, ligar o IA ali e sair algo que vai sair bacana, mas o quanto que está conectado realmente com o modelo e com a estratégia da empresa, a serviço da empresa, tá. E aí entra aqui um quarto tópico também, que é, assim, o descolamento da estratégia, remuneração vista como ferramenta e não estratégia. Mecanismos, padrões rígidos versus uma flexibilidade, adequação, né, a realidades internas distintas, e o próprio mercado, né. E cada vez mais, a dinâmica, eu nunca vi, eu falei, já tenho 40 e tantos anos em RH, mais 31 anos em consultoria, jure, vou fazer 63 anos, eu falo, eu nunca vi um mercado tão em ebulição como eu estou vendo nos últimos 5 anos, vocês com certeza também. Muitas mudanças ao mesmo tempo. As pessoas não estão conseguindo já mais absorver, por isso burnout, um monte de coisa, mas nem vamos entrar nesse tópico que é assunto para outro dia, possivelmente. Mas assim, é só que aí, cada vez mais a gente tem que adequar, e talvez eu vou dar até um spoiler de algo que está mais para frente também, e a gente tende a seguir e as empresas, RHs, vêm fazendo, assim, tratamentos igualitários, ou seja, o mesmo remédio para dores muito diferentes. Então isso é algo que leva a um desalinhamento, a críticas internas, insatisfações, entendeu? E ao insucesso de muitas iniciativas bem intencionadas, realmente nossas, de recursos humanos e remuneração, tá? E quando eu falo aqui mecanismos, padrões rígidos, pô, a mesma política de meritocracia, a mesma tabela salarial para todo mundo, mesmas regras de cargos, de níveis, tal. Só que aí, a empresa é um organismo muito grande. Você tem diferenças de áreas, de perspectiva, de perfil de times, entendeu? Então assim, e aí, será que a gente não tem que começar a flexibilizar? Dá trabalho? Dá trabalho, mas eu acho que é importante a gente colocar isso na equação, nas nossas avaliações de efetividade nas nossas políticas e iniciativas, tá. Um Doutora, tem outro uma outra capability, né, que agora a gente fala bastante de capacidades e tudo, mas que é uma capability ou uma capacidade que não só os nossos planos, mas a gente como profissional de RH, a gente tem que ter isso muito mais forte dentro da gente, que é a questão da adaptabilidade. Então, se a gente acha uhum, que vou uhum. construir um modelo ou uma estratégia e que ela vai seguir, né, exatamente da forma como a gente idealizou, esquece, você já vai se frustrar no dia 1 quando você for apresentar para o comitê. No dia 3 quando você for desdobrar isso para operação, esquece. Então assim, já preparem estratégias que sejam adaptáveis, porque Uhum. amanhã o negócio muda, amanhã a gente está vivendo no mundo líquido, né, não é nem mais É, bunny, nem VUCA, ele é líquido. A gente vive no mundo água, onde as coisas mudam o tempo todo. Então estejam preparados para planos adaptáveis e nós nos adaptarmos a esse novo movimento. é. É, acho que o grande tema, que é até a pauta nossa aqui, change, né, mudança, e a matéria da Van, né, é uma delas, mas assim, é isso, vai exigir necessariamente mudanças, eh, de postura, de enfoque, de análises, e aí é um ponto que acho que em outros até webinars também que aqui mesmo eu falei: "Gente, o mundo está precisando de mais análise. Nos falta, né, essa capacidade analítica de pensar,
fora da caixinha, tal. E às vezes eu vejo, principalmente, de novo, com inteligência artificial, não sou contra não, ao contrário, você entendeu? Mas, eu acho que é um excelente, tutor ali, apoiador, tal, mas assim, como que a gente interpreta, como a gente extrapola realmente as nossas análises e pra ter soluções mais efetivas, tá? E quando a gente fala aqui de incentivos, né, remuneração variável, nem sempre claras, as regras claras, indicadores claros, efetivos, né, e são padronizados para a empresa toda. É aquilo que eu comentei. É, é igual. Pô, será que é o mesmo modelo? Ah, mas um PPR tem que ser para todo mundo, inclusive, tal. Ok, PPR, mas você tem bônus, você tem outros programas de incentivo, mesmo PPR, você pode ter ali alguma derivação para alguma área específica, seja em termos de indicadores, seja um mecanismo, seja sei lá, periodicidade, mas eu sei que é difícil, mas assim, que eu vejo e principalmente essa questão de indicadores. Às vezes eu pego modelos de remuneração variável, PPR, bônus, que os indicadores eu falei, zero conexão com a estratégia da empresa. Se você começa a somar de baixo para cima, de cima para baixo, você não fecha a equação, né. Então assim, e aí? Vamos rever? Às vezes eu vejo lá indicadores que eu falo: "Isso aí é descrição de cargo, é responsabilidade, isso não é um indicador, não é uma meta", você entendeu? Agora: "Ah, mas dá trabalho cascatear, tal". Ah, tudo bem, se dá trabalho, então nem se propõe a fazer e cascatear, inclusive para analista, para auxiliar, etc e tal, você entendeu? Então trabalha com resultado de equipe, mas se realmente é para indivíduo, não vira faz de conta, bota qualquer coisa ali que tudo bem, você entendeu? Aí dá um trabalho do cão para vocês, RH, e a efetividade é baixíssima, né. Então a gente vê, vira um 14º salário e às vezes não traz, não retém, às vezes, necessariamente, e nem realmente gera tanta performance para a empresa, né, mas implica num custo. E aqui acho que tem um outro aspecto, incentivos premiam o passado, né. Falta uma visão de perspectiva. Ah, mas tudo bem, o passado por quê? Porque a gente combinou uma meta, contratamos uma metas, tal, entregou, ok, mas e aí? Aí, quando a gente fala de incentivos de longo prazo, mesmo incentivos de longo prazo, é hoje tem N formatos diferentes, atrelando a performance. Tanto é que a gente fez ali uma entrega no final do ano, uma pesquisa, PGR, né, que é um painel de governança e remuneração. A lei de governança, mas remuneração total de CEO e conselheiros. Para o CEO, a gente percebeu, fala assim: "Olha, eh, hum, stock option praticamente ninguém está oferecendo mais". Por quê? Porque, assim, com essa insanidade, oscilação de bolsa, não rola, assim, entendeu? Ninguém está levando dinheiro para casa. Ah, transforma em rações restritas, em performance share, cada vez mais tá aumentando isso. E mesmo assim, gente, para nossa surpresa, o turnover, a rotatividade na posição de CEO não chega a 4 anos a permanência de um CEO nas suas cadeiras, em média, logicamente, você entendeu? Mas um painel de 71 grandes empresas gigantes do mercado brasileiro. Falou: "What? Que está acontecendo?", você entendeu? Significa que e outra, aí você começa a ter uma empresa que tem 2 programas diferentes de incentivos de longo prazo para o CEO, para os executivos, e aí começa a criar, eu falo, os puxadinhos, "Ah, aí, espera lá, para reter o CEO, a gente vai ter um outro programa, tal". "Ah, mas isso é importante para poder reter". Pô, mas se tem que ter um terceiro, significa que os outros 2 anteriores não estão funcionando, sabe, assim. Então, e aí? Acho que falta um alinhamento melhor. Falta rever, pensar fora da caixa, pensar em alternativas mais plausíveis e efetivas, entendeu, de novo. Aqui, o descolamento, o link com KPIs, aquilo que eu comentei, você entendeu? Então, assim, acho que aqui já tem, ó, vários temas aqui, falei demais, agora queria até ouvi-los É, também, eu vou até experiências, eu acho que desprojetar aqui, Dora, para ver o que que faz sentido ou não, para a gente ouvir, continuar a avançar. Dora, opa, eh, oi, Rebola.
Cara, o que eu concordo muito com o que você trouxe, e às vezes o que eu percebo é, os RHs querem uma solução tecnicamente perfeita, mas nem sempre a empresa tem condição de atender aquele método. Então, quando você traz a coisa de conectar com a estratégia e colocar isso numa perspectiva que envolva a cultura e o que é possível fazer, eu super concordo. E tem projeto que tomba por causa dessa falta de alinhamento mesmo, né. Perfeito. É, É, eu vou até fazer uma outra corroborar aqui com você, é Alexandre, é isso? Quem que falou aqui que isso. eu não consegui. Alexandre Rebolo. Pode me chamar de Alê só se quiser, tá tudo Tá certo. bom, Ale. A gente quando fala principalmente, né, de movimentos de mudança, eu acho que a gente tem que olhar para a estratégia, de novo eu vou falar que a gente tem que olhar para quem vai receber isso, né, que é o movimento de adoção. Se as pessoas não adotarem aquela nova ou fizer sentido para a pessoa, esquece, não vai funcionar. Então eu acho que nós profissionais de RH, cada vez mais a gente tem que olhar para o que realmente as pessoas estão precisando, o que faz sentido para elas, o que vai mudar a rotina, o que vai mudar, ó, a vida dela, o que vai melhorar, né. Então, por isso que cada vez mais esse olhar individual, esse olhar da pessoa, fazem com que estratégias funcionem, né, ou deem mais resultados. Porque às vezes a gente olha muito para o que o negócio precisa, mas às vezes a gente esquece de olhar para aquilo que faz sentido para a pessoa, né, que é o que a gente chama de adoção. Então tem que ter um plano para mostrar o sentido daquilo, né, desse novo movimento. Sim, É, eu acho que assim, o que a gente, né, pessoal, o que eu percebo também, e às vezes a gente recebe aquela pergunta: "Ah, o que tem de novo no mercado?" Eu falei: "Ó, o mercado está em ebulição. De novo, novo mesmo, abordagem diferente, não tem muito. A questão assim é como você está usando o que você já tem dentro de casa. E se a gente for fazer ali um questionário, algumas perguntas, tal, é a resposta vai ser dolorida, você entendeu? É, Uma exato. baixa um baixo uso, uma eficácia baixa realmente daquilo que a gente vem fazendo. Não significa que vai mudar, pessoal. Então assim: "Ah, mas espera lá, nos dias atuais, tal, será que vai ter ainda continuar existindo Júnior Pleno Sênior, tal?" Eu falo, se você for perguntar, inclusive para a galera que está chegando, geração, né, não sei nem qual a letra que está agora, mas assim, eh eles pedem uma perspectiva. Eu estou entrando aqui hoje como júnior, já saí de estagiário e tal. Qual é essa perspectiva? Qual é essa trilha? O que que é esperado, você entendeu? "Ah, Uhum. mas os papéis são dinâmicos." Sim, se é uma startup, você faz de tudo um pouco, você entendeu? Você vai em empresa, a empresa vai crescendo, ainda continua ela em linha de produção, você faz isso, o outro faz o você é uma linha horizontal. Vai mudar isso? Possivelmente, gente. Eu acho que vai ter mudanças, eu só não tenho ainda as respostas, não consigo enxergar todo esse modelo novo, mas vai ter. "Ah, vamos remunerar por competências?" Putz, mas espera lá, quem vai fazer as competências? Isso acho que eu estou dando até um spoiler, algo que tem na frente, mas assim, é com esse modelo de avaliação que nós temos, que vem contaminado, tem um paternalismo carregado nessas avaliações, você entendeu? É Às vezes é feito para cumprir realmente tabela de Exato, RH. Eu falei assim: exatamente. "E aí, qual é essa matéria-prima?" E no Brasil é pior ainda. Por quê? Porque americano leva a sério isso, sabe, fala na lata, dá feedback na lata e faz com firmeza, né. Europeus, tirando italiano e tal, ou seja, os latinos em si têm uma dificuldade muito grande de dar feedback, portanto, ele acaba sendo condescendente na avaliação de desempenho, você entendeu? De competência, principalmente. Desempenho e mesmo assim, qual é quando é a fidelidade na definição das metas, na calibragem dessas metas, definidas ali individualmente. Não percebe, assim, você tem vícios, assim, por isso que no mundo ideal você fala: "Puxa, tudo, o racional deveria funcionar perfeito", mas quando a gente vem para a prática, tem uma série de coisas que jogam contra, né, por defeitos na execução.
Ô Dora, só contribuindo aí com o olhar do indivíduo, eu acho que assim, as gerações vão mudar, obviamente, porque o mundo está mudando, não tem como, mas existem algumas coisas que não mudam dentro do ser humano, né. Eu acho que o ser humano, ele e todos me entendam bem aqui o que eu vou falar, eles gostam e precisam de regras, né, porque senão eu não sei para onde eu vou, né. Ah, então assim, quando você fala de júnior, pleno e sênior, eu acho que as pessoas precisam de um direcionamento. Quem é mãe e pai sabe bem aquilo que eu estou falando. A gente precisa direcionar. Como a gente vai fazer isso, eu acho que aí o mundo e a tecnologia vai nos dizer, mas nós seres humanos, nós precisamos de direção, né. Não tem jeito, a gente precisa ser É. direcionado. Agora, eu acho que também quero ouvir vocês aí, gente, tá? Só eu e o Dora falando aqui, Van, Dora, a Oi? Daniela de Souza Volpe colocou um comentário aqui no chat, falou Aham. assim: "Olá pessoal, concordo, o ser humano necessita de direcionamento. Eles acabam até honrando o RH sobre direcionar as funções". E é bem isso que exatamente. você tem falado, né? É É isso mesmo, isso. é A isso gente mesmo. fala de uma geração mais liberta, né, uma geração que não quer, eu acho que a gente tem que entender, mas assim, direcionar ele é importante. O como a gente vai fazer isso eu não sei, mas tem coisas que são inatas do ser humano, e aí eu vou falar um pouquinho, né, disso, e a gente precisa se adaptar, né, de novo, adaptabilidade, entendimento de ser humano e direção, acho que são aí os 3 pontos que eu deixo para vocês irem pensando aí conforme o Dora vai trazendo essas inquietudes aqui. Bom, agora a gente entra também em um outro aspecto que envolve aqui cultura, justiça e meritocracia, né, onde o paternalismo e a falta de critérios destroem a percepção de valor. Então, acho que primeiro ponto aqui, né, exceções viram regra, perda de governança, além de falta de critérios claros para decisões salariais. Entra no aspecto aqui do paternalismo, que eu já até tinha citado nas decisões de movimentação, tratamentos igualitários, ou seja, não diferencia quem entrega mais. Não estou generalizando. Tem empresas que até fazem isso, mas assim, de novo, qual é a matéria-prima que alimenta essa decisão aqui, né? Que subsidia essa decisão? Seja não meritocrático, aí gera uma percepção de injustiça interna. E aí, se a gente olha, você fala, bom, qual é o objetivo, inclusive, aqui de um programa, né, um plano de cargos, um modelo bacana de gestão de cargo, carreira e remuneração, atrair, reter, engajar. É, é meio assim, assustador quando a gente fala dentro daquele critério de tabela salarial que vocês com certeza já têm em casa ou já passaram, tal, por isso 80 a 120, onde você tem ali aqui no entre 80 e 90 para quem está chegando na casa, você entendeu? A gente não conhece bem o desempenho. Entre o 90 e o 100 é para quem já faz uma entrega bacana, entre o 100 e o 110 da faixa, é para aqueles que têm um desempenho superior e para entre 110 e 120 é para quem é o f são as feras, você entendeu? E aí, se a gente pegar os talentos, onde eles estão posicionados? No geral, não conseguiram nem passar do ponto médio da faixa. Segundo, qual o reconhecimento? Outro aspecto, às vezes o talento nunca ninguém falou para ele que ele é um talento e que a empresa conta com ele. Ah, mas o cara vai ficar mitidão, você entendeu? O cara vai ficar e isso pode gerar uma distorção com os colegas. Ou então, é isso? Tá? É, outro aspecto, a rotatividade dos talentos é muito alta dentro das empresas, a gente tem visto. Por tudo, elementos como esse que eu trouxe, mas também outros. A recompensa, o uso realmente desses talentos em novas frentes, porque não é só salário também, né. Então assim, e aí? Por quê? Porque entra na vala comum, entra no ciclo de mérito, aí ó, esse cara é bom, vou dar aqui 8% para ele. 3% a mais do que aquele que tem uma entrega boa, você entendeu? Por quê? Porque tem uma limitação de verba, tem, isso sim, mas assim, percebe? E aí? Então se é para ter exceção, inclusive quando a gente falou exceção à regra, que sejam exceções para aqueles casos excepcionais, entendeu?
o quanto que eu estou planejando, quanto que eu estou realmente aí, quando eu estou falando, não é só remuneração. Aí entra vamos dizer, o papel dos gestores, mas aí os gestores têm que ser capacitados, orientados devidamente por RH também, para tomadas de decisão. Eu rodei uma empresa aí há 2 anos, 600 executivos desse grupo empresarial, de gerente para cima, então pra você ter uma ideia do tamanho do grupo, chegando até o diretor executivo C-level, rodando. O que que é remuneração? Tá. E aí a gente fazia exercícios com cases, e o pessoal falava assim: "Ah, não, mas, isso aqui o cara sai, depois ele volta inclusive ele sai como analista sênior e volta como coordenador". Tá, mas em algum momento você falou para ele que ele estava na fila de espera ali, que você não tem a vaga agora, mas não, eu não falei. Bom, isso estava dentro de um planejamento? Não, a gente nunca planejou isso. Então vocês percebem? Eu estou trazendo algo prático já. Então assim, as pessoas vazam, vão embora, porque não tem essa referência, não tem esse planejamento, olhando inclusive uma perspectiva mais de longo prazo. E você fala: "Pô, é culpa dos gestores?" Sim, sim e não, porque também eles não sabem. Quando você pergunta para eles quais são as regras, como faz isso, tal, putz, provavelmente uma grande maioria das empresas, eles nunca foram abordados em relação a isso, orientados devidamente instruídos, tá, capacitados. Em geral, não estimula trabalho e performance em equipe. Hoje você tem os modelos ali que, mas no nosso PPR, na remuneração variável, tem lá o resultado de equipe. Tá, mas e aí? As pessoas sabem, acompanham, têm o resultado ali mês a mês de realmente daqueles indicadores que são quantificáveis, monetizáveis no curto prazo? Nem sempre, gente. E olha que hoje você tem sistemas, ferramentas, tem até parceiro, Splitsy, por exemplo, que faz isso tudo, mas assim, não tem. Desejo de ter cargos personalizados, bom, isso aqui já tinha dado spoiler, né. Enquadramentos por tempo de casa, antiguidade sobrepondo, então assim, percebe? Então, assim, essa questão meritocrática, justiça, equilíbrio ali, cultura, ainda tem uma cultura, né, que ainda, ó, não, vamos lá, vamos tocando, tal. Ora, se o cara realmente falar que está indo embora, se valer a pena, a gente faz uma contraoferta, mas e aí, é isso? Aí vira leilão, né. Ô Dora, tem você me fez refletir agora falando nisso, num tema que ele tá no meio, né, entre remuneração e desenvolvimento, que é o tal da carreira. E aí a gente viveu uma era que, assim, a carreira, você é o protagonista, a gente viveu muito isso, né, e eu concordo super, né, porque antigamente, as pessoas esperavam a empresa, agora a gente espera que o colaborador tenha o protagonismo. E aí a gente ficou nesse nem lá e nem cá, e as pessoas não sabem para onde ir. A gente não traz de novo, né, as pessoas precisam de regras, as pessoas precisam de orientação. A gente não traz a clareza do que é carreira dentro da minha empresa. O que é um talento dentro da minha empresa? Quais são os critérios para que eu possa o que eu posso vislumbrar aqui dentro? E não é plataforma de treinamento, Uhum, gente. Aqui a gente está falando de aonde eu posso chegar, quais são os caminhos, quais são os comportamentos, o que eu posso esperar quando eu falo de um talento. Quando eu vou com essa pergunta para uma organização, e a gente está recentemente fazendo um projeto como esse, é assim, o que é carreira dentro da sua empresa? Quais são os critérios para você desenhar um modelo de carreira? Não sei, uhum, né. sei. Então como que a gente traz esse viés? Então, assim, não é só esperar aqui os colaboradores são protagonistas. Legal, mas se eu não sei para onde eu vou, para qualquer lugar para mim é válido, até fora da empresa. Então, quais são esses critérios? O que que eu posso esperar aqui dentro? Né, então é um pouco também sobre isso. Ô, Van, Dora, tem uns comentários no chat super bacana. A Érica comentou: "Clareza de papéis e responsabilidades nunca saem de moda". Uhum, E aí, em cima disso, o Wendel colocou assim: "Discussão super pertinente sobre como pensar remuneração para uma geração mais imediatista, sem deixar de lado o longo prazo, pensando em sustentabilidade e estratégia". É bem isso que você vem trazendo, né? é, é. Não, corretíssimo. Eu acho que, por exemplo, quando se fala essa coisa imediatista, eh
isso sabe que é uma matéria, assim, que a ser ainda bastante estudada. Há alguns bons anos, era a geração X, geração Z. Nós fizemos uma pesquisa, acho que já tem uns 8 anos ou mais, entendeu. Fizemos uma pesquisa com mais de 15.000 jovens na época, na geração, atual. Por quê? A gente falou assim: "Pô, todo mundo fala que esses jovens querem chegar rapidamente à posição de CEO", já tinha uma certa impaciência, e o resultado desse estudo foi muito legal. Ele quebrou alguns paradigmas, você entendeu? Algumas, né, vícios que a gente tinha de achismo. Assim, nem todo mundo queria chegar. Eles querem transparência, querem participação. Isso eu estou falando há 8 anos, não muda muito do que a gente está vendo hoje dessa geração, você entendeu? Eles querem regras claras. O que mudou agora, lógico, tipo assim, pô, eu não quero trabalhar presencial, quero ficar em casa. Assim, o comprometimento talvez é um pouquinho menor do que gerações passadas, você entendeu? Mas então assim, como realmente tem uma questão de estímulo, é só salário? Para alguns sim, eu já assisti. "Pô, mas eu tô saindo da faculdade, quê? Vou ganhar estão me oferecendo R$ 6.000, saiu da faculdade. Pô, você acha pouco?" Entendeu? Então, assim, tem alguns aspectos sim de comportamento, que aí modelo nenhum de remuneração vai resolver, porque é uma deficiência já de formação dentro de casa, você entendeu também, de choque de realidade. Mas a geração toda tal, é assim, ok, nós vamos ter que nos adaptar a isso. E aí, assim, até dá medo, porque você fala: "E aí, o que que vai ser o futuro do mundo e das empresas se muitos desses jovens assumirem posições de vão amadurecer?" É pelo menos a minha esperança, tá. Então, mas mas eu acho que tem. Isso não exime nós de RH e de remuneração de pensar em alternativas, não é tipo assim, coisa personalizada para essa turminha, você entendeu? Mas a dinâmica ter que ser diferente, a avaliação, o feedback vai ter que ser diferente. Eu acho que entra não só o mecanismo de remuneração, mas principalmente os mecanismos de avaliação, de feedback, você entendeu? Então, bom, Ale, a acho que Alessandra tá tem. com a mão Vai levantada. lá. Ale, vamos lá. Deixa eu te projetar aqui pra gente ver melhor. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Bom né? dia. Aproveitando, assim, esse ponto da carreira, né, e a gente vem pensando, assim, com esse que a Vanessa trouxe, então, de quem é a carreira, né, de quem é a responsabilidade, é da empresa, é do profissional, e até escrevi há um tempo atrás um artigo no LinkedIn sobre isso, que sim, a carreira é das pessoas, entendo isso também, mas existe uma corresponsabilidade da empresa de mostrar para onde as pessoas Hum, podem ir, né, quais perfeito. são os limites, até onde ela consegue mostrar espaços dentro da organização e que é possível a pessoa progredir, evoluir. A empresa está crescendo, existe oportunidade em outra unidade, é a intenção da empresa, né, evoluir nesse sentido. Então, é responsabilidade da empresa também mostrar esses espaços. Mas claro que também há uma responsabilidade do profissional em ter interesse, né, Exato, em ocupar esses espaços e ver se é dentro da empresa o interesse dele em evoluir. Se é naquele espaço que ele está com vontade, tem potencial, quer aprender, né, é nesse espaço que ele deseja evoluir, né, então é conjunto, é uma corresponsabilidade no meu ponto de vista isso. perfeito. Né, e de que forma, né, e o Doralice falou disso agora, é muito feedback, né, e tá muito no desenvolvimento, no desempenho mesmo. Como é que isso começa a acontecer dentro da organização? É nessa ferramenta de feedback que a gente tem que aprender a usar, né, que a gente não usa dentro das organizações. É muito pouco aproveitado. Existe essa cultura realmente aqui nossa, né, mais latina, desse receio de dizer o que precisa ser É, dito, e aí a gente atropela, usa uma forma inadequada
né, que não funciona para dizer o que tem que ser dito, e as coisas ficam meio num conflito, em vez da gente entender que aquilo é necessário para desenvolver. Aí tenho trabalhado bastante isso nas empresas, porque eu trabalho com bastante, programas de desempenho, mas me parece que falta muito isso, e a gente vai precisar, trabalhar bastante mais isso, porque com a chegada da inteligência artificial parece que ela vai resolver tudo, e as pessoas Uhum. acham que vai acontecer uma mágica e tudo vai acontecer, né, e principalmente na remuneração. "Bah, que bom, agora a gente tem a IA, e, a IA vai resolver o problema da remuneração, principalmente quando a gente fala das movimentações, né. Ah, tem muitas regras do mérito, o que que a gente está considerando para fazer movimentações. Gente, a IA vai poder consolidar mais dados, mas quem vai decidir isso continua sendo um gestor, né. Então, a gente tem que ter uma consciência, né, da responsabilidade de gestão, da importância dessas conversas de feedback, e parece que quanto mais a gente evolui em termos de tecnologia e ferramentas, mais a gente delega e menos a gente se responsabiliza ou tem consciência dessa importância, né, me parece um pouco isso. Então, só contribuindo aí com vocês, né, Perfeito. acho que essa a gente tem realmente que discutir mais sobre isso, né, nas organizações. Perfeito. Excelente ponto, Alessandra. Eu acho que, assim, você foi certeira. Eh, eu acho que, por exemplo, principalmente os jovens, se eles questionam, tal, porque, assim, estão insatisfeitos, é porque não tem essa clareza que você pontuou. Exato. Se não tem clareza de espaços, eles se acham no direito de ocupar o espaço sob a perspectiva deles. Exato. É, a partir do momento que você estabelece as regras, os limites, as geografias, ok, é isso, quer? Ok, vem, fica e se engaja. Se não, tchau, Esclarece, você né. entendeu? Exato. É, e Isso. outra, quando você traz inteligência artificial, eu sou muito fã, eu sei, assim, eu vislumbro muitas oportunidades, mas a inteligência artificial, inclusive, vai facilitar isso, a Exa clareza, os papéis, você entendeu? Os níveis, o que que se espera, tal. Imagine, é um potencial gigante. As pessoas vão olhar e falar: "Ó, legal, bacana", porque hoje aquilo que é sofrido para a gente, para estruturar, tal, sim, vai ser uma ferramenta, vai estar lá. facilita, claro. A inteligência da informação, a gente tem que sair de dado para inteligência. Então, assim, e a inteligência artificial vai ajudar muito isso, né. Então, é isso. E Acho que é e outra algumas i questão que vocês colocaram, assim, ó, a vontade de evoluir não é só do jovem, né. Todas as Exato. exatamente. pessoas, Todo né. mundo, é do ser O humano, né, Ali? sênior, né, quantos anos está lá sem movimentar, ele sempre teve É, vontade, ele só não tem essa facilidade de falar disso como um jovem tem hoje, mas todos querem evoluir, quem é que não quer evoluir dentro de uma organização? Só que o Sim, perfil é diferente, exato. né, essa é a exato, única diferença. E aí, Ale, perfeito. pegando um gancho aí sobre um pouquinho sobre o tema da gestão de mudança, eu já vou passar para você, Maria Helena. Nós, como profissionais de RH, a gente tem a obrigação de comunicar de forma que atinja todo esse público, né. Então, a forma como eu vou comunicar a minha carreira ou o meu plano de remuneração, o meu plano de remuneração variável, a minha estratégia, ela tem que ser diferente para as camadas da organização. Não adianta eu compartilhar um PDF ou compartilhar uma política, porque a pessoa, o mais jovem, ele vai olhar e falar: "Ah, legal, não vou ler porque tem muito texto", entendeu. Então, assim, a forma como a gente comunica, ela precisa estar ali aderente e gerar a tal da adoção para todos os níveis da organização, senão a gente já nasce com uma estratégia morta. A Maria Helena tinha levantado a mão, quiser. Sim. É, o que eu vejo, assim, também que muitas empresas, que elas estão evoluindo nesses temas, não só trabalhando, né, nos processos, né, nessa comunicação corporativa, mas e sim como que ela prepara os líderes, né, porque muitas Uhum. pessoas são promovidas e nem sempre estão preparadas para a liderança, Isso aí, não estão preparadas para essas conversas difíceis, né, que no final é uma conversa difícil se a gente realmente é for isso aí. pensar, né, Total. como ele conversar com a equipe, engajar a equipe, falar de, né, de questão de
curto prazo, longo prazo da carreira deles, sem comprometer a entrega que aquele gestor também precisa ter na empresa. Então, acho que além da gente, como RH, olhar processos, né, olhar o mercado, o que que realmente, Dora, realmente todas as empresas onde eu passo ficam perguntando: "Mas o que que o mercado pratica? O que que o mercado Uhum, pratica?". E acho que muitas vezes a solução é muito mais dentro de casa, né, de é alinhar isso ali a aí. cultura, de realmente o RH se juntar com o gerente de RH se juntar e preparar uma formação ali de um líderes realmente mais alinhado com a cultura, né, com os resultados que eles esperam, com que os processos de RH já existam, né, e que eles possam cada vez mais performar ali, para o que eles realmente foram desenhados. É isso aí. Perfeito, Maria Helena. Você está corretíssima. É isso mesmo. Esse acho que é um componente importantíssimo, né. Aquele A preparação, quanto que as pessoas e se você fizer ali uma enquete, os caras vão trazer, falar: "A gente não conhece, a gente não sabe, a gente nunca foi". Por isso que a gente, assim, esse grupo que a gente falou foi muito legal, o resultado foi muito legal. Quase 600 executivos, entendeu? E no final eles falaram: "Gente, é a primeira vez que a gente tem acesso bacana, aberto, desse tema". E aí era uma preparação, inclusive, dessa empresa para poder abrir a caixa preta. Sobre grade, sobre tudo, que aí acho que tá aqui mais à frente também, já um spoiler, né, que tipo, ainda é absurdamente alto, assim, a dificuldade que as empresas têm de abrir a caixa preta. Então, mas vamos lá, vamos avançar e tô vendo aqui, ó, tá vendo? Falo demais aqui, ó, vamos vai, eu vou passar mais rápido ali, ó. Eh, o gargalo da liderança, né. Aqui, Maria Helena. Ah, A já a falamos fa bastante é, também, né. a falha na execução, exatamente, na comunicação do gestor, ou seja, gestores não sabem explicar, não se apropriam dessa estratégia, não conseguem diferenciar performance, dificuldade de sustentar conversa difícil. Está aqui, Marilena, você já tinha visto, né, a apresentação. Ô Caixa Dora, preta, você o sabe segredo. sabe um ponto aqui que eu queria trazer também, aí um pouquinho a gente fazer a nossa meia culpa? A gente às vezes tem muito receio de que informação a gente pode compartilhar, né, mas se a gente está falando em dar clareza, em ser transparente, algumas coisas precisam ser compartilhadas sim. Então eu acho que dentro de uma estratégia de sucesso, né, fazendo o ponto inverso, é o que que eu posso compartilhar dentro da minha política? E aí eu não sei se o Olavo está aqui ainda ou não, a gente foi recentemente fazer um treinamento de remuneração com uma baita de uma empresa, e a pergunta que a gente fez foi essa, assim: "O que que você quer abrir dentro da sua estratégia de remuneração?", né. Então acho que é o que pode ser dito especificamente. Então acho que esse é um ponto também aí para vocês refletirem. Eu acho que, por exemplo, eu sempre, há muitos anos, desde quando eu estava lá na Rei e tal, né, assim, o cliente falava assim: "Ah, mas a gente não tem maturidade para abrir Uhum. grade, posição na faixa", eu estava falando: "Mas quando vocês terão maturidade?". E os anos foram passando e eu continuo vendo as mesmas coisas. E é uma questão, assim, não é só Brasil. Tem uma estatística que eu acessei recentemente, nos Estados Unidos, na Europa, acho que já teve até um webinar aqui que a gente trouxe isso, a questão da transparência salarial, alguns de vocês já, então não vou resgatar muito isso, mas assim, é é isso. Nos dias atuais, com essa possibilidade, abertura para acesso a informações, e eu vou RH, remuneração, ficar escondendo as regras ali, e eu tenho cases aqui na IDE de clientes que abriram, eu mesmo, do quando estava do outro lado do balcão, fiz isso, zero problema, zero estresse, entendeu? Ao contrário, foi muito legal. E tem clientes meus, inclusive nesse grupo que eu falei, né, de 600 pessoas lá, você tinha gestores de uma empresa que foi incorporada por esse grupo, o pessoal falou assim: "Lá, a gente sabia tudo, e era uma delícia". Aqui não, aqui é tudo escondidinho, aí você fica assim: "Pô, isso aqui se é caixa preta, RH deve ter coisa aí", você entendeu? Bom, enfim, mas vamos avante, vai. E por último aqui, a ausência de trilhas de carreira, que é aquilo que a gente já explorou também, né. Então você não consegue explorar o futuro, vocês mesmos, né, já pautaram isso aqui. Então, é isso, eu acho que importantíssimo. Quando a gente fala em gestão de processos, né, eficiência financeira também, a operacionalização, o uso do recurso,
aquilo que a gente já falou, o modelo e processo de avaliação de desempenho frágil, mal feito. Eu falo, se a gente for fazer uma continha de o envolvimento das pessoas na empresa para fazer avaliação, se a gente for incluir nessa conta quando é 180, 360 graus, imagine, aí você pergunta: "E aí, cliente, o que que vocês estão fazendo com esse resultado?" Melhor nem falar, entendeu? Não sou contra, eu só sou assim, vamos fazer, talvez, de forma mais simples, mais efetiva. Vamos discutir em comitês de validação, calibração, tal, que essa é a riqueza da coisa, você entendeu? E não botar no piloto automático, exaurir horas e horas ali das pessoas fazendo, né, coisas, aquela um monte de competências, um monte de escalas, e para ficar na gaveta, assim, entendeu? Então, e aí vem viciado, e se a gente conecta com remuneração, aí já sabem o que que dá, né? A má alocação de verbas de remuneração, ou uso incoerente das verbas alocadas, pô, áreas talvez que são mais críticas, que têm mais vulnerabilidade para mercado, tal, tem o mesmo tratamento que aquelas que estão bacaninhas, né. Dispersões salariais, então distorções sem justificativa técnica, falta de orçamento adequado para anamérito, ou seja, reajuste apenas por convenção coletiva, isso quando tem, né, uma verba para mérito. Distorções entre áreas, áreas queridinhas versus áreas de suporte. Então, assim, acho que isso são questões também, alguns vícios que a gente vê aí no dia a dia. Acho que vamos passar, que aí depois a gente bom, aqui acho que entra você também. É, eu Pessoal, acho que alguém já algo tinha dito isso, né, Dora, até é, da IA e tudo mais, enfim. é, exatamente. É, porque aqui, assim, se o mundo mudou, por que sua estratégia continua a mesma? Agora você usa IA e tudo está resolvido, tá? Então aquilo que a gente foi alertou, falou: "Olha, legal, é uma baita ferramenta. Vamos usar a inteligência artificial para tirar aquele operacional, organizar e trazer uma riqueza, uma facilidade de conteúdo, de disposição, de comunicação, de acesso às pessoas, você entendeu? Até de capacitação, tal, né. E não só como aquilo lá que eu pergunto, ele responde, você entendeu? E faz o trabalho por mim, mas assim, então acho que esse é o ponto. Mas eu não tenho dúvida, gente, a gente está avançando, ninguém provavelmente tem. Aliás, se eu descobrir, falei: "Putz, a ideia vai bombar", você entendeu? Se eu descobrir ali, né, se a gente descobrir, né, Van, dentro da ideia, assim, Sim. uma forma nova realmente de fazer cargos, remuneração. Mas não é assim, não tem uma chavinha mágica aqui, uma resposta de 1.000.000 também, ou milhões, né, porque assim, é um processo de amadurecimento, mas vai exigir flexibilidade, adaptações. Você vai ter áreas que vai ser o clássico por ainda por um bom tempo, e tem equipes, áreas ali que vão exigir um tratamento muito mais flexível, com perímetros e parâmetros mais amplos, você entendeu? Né, então é isso. E aí, Dora, pegando um pouquinho, né, esse gancho de que Hum, talvez não tenha uma bala de prata, mas o meu convite aqui, né, até como profissional de change e tudo, é vocês e uma coisa a IA nunca vai conseguir fazer, que é esse olhar e essa análise de contexto, que também é uma outra, capability aí que a gente vem falando quando a gente olha para os fóruns econômico mundial, adaptação, adaptabilidade, leitura de contexto, capacidade analítica. Isso a IA não vai substituir, né, então, assim, dentro dos movimentos de estratégia de vocês, comecem a analisar contexto também, né, esse é um ponto que vai ajudar vocês também bastante nessa estratégia. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês uma disciplina, né, obviamente a gente já foi falando um pouco, que é o tema de gestão da mudança,
que algumas grandes empresas já têm, inclusive áreas, eu não sei se dentro das organizações de vocês já possuem escritórios, né, de change ou escritórios de gestão de mudança que apoiam nesse movimento de grande transformação. Então, é uma área que vem crescendo muito, mas que eu entendo que boas práticas também a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né. Então, a gestão de mudança nada mais é do que a disciplina que ajuda a sustentar esses movimentos de transformação. Então é como que a gente ajuda a sair do estado A para o estado B? Como é que a gente vai ajudar as pessoas, e lembrando que as organizações são feitas de pessoas, a passar por esse movimento. E aí eu trouxe até dessa forma, até não linear mesmo, porque nós, seres humanos, quando a gente passa por um movimento de mudança, a gente passa por um processo que não adianta, a gente vai passar por um movimento que a gente fala que é a curva da mudança. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é até quem os psicólogos de plantão aí sabe que é a elaboração do luto. Poxa, mas Vanessa, eu elaboro o luto quando eu estou mudando? Sim, você está perdendo algo, né? Você está saindo de um status que você está numa zona de conforto para você ir para algo novo, né? E não necessariamente ali a gente está lidando com uma perda, mas é uma perda que a gente deixa de fazer algo para passar a fazer algo novo. E é nós, seres humanos aí, a gente passa por esse movimento de mudança, tá? Então, não adianta. Tem gente que passa mais rápido, tem gente que você nem vai perceber, mas tem gente que fica ali no estado de barganha. Ah, mas eu não posso fazer do jeito que estava antes, é a tal das regras ali, né, da personalização. Eu vou negar, eu vou entrar em choque, eu vou até sim eu conseguir entender que esse novo modelo, que essa nova estratégia, ela me ajuda de alguma forma. As pessoas só mudam quando elas entendem o benefício real para o dia a dia delas, tá. Então acho que esse é uma outra chavinha aí que eu trago para vocês, é assim, como eu vou ajudar as pessoas a entender esse novo movimento, a entender essa nova estratégia. Isso passa por uma série de ferramentas, tá. Então desde entender quais são os momentos que as pessoas estão dentro das áreas, quais são as áreas que vão ser mais impactadas, qual que é o risco que isso traz para o meu negócio. Então existe uma série de artefatos e de ferramentas e de estratégias que no movimento de planejamento, a área de gestão de mudança ou o profissional de gestão de mudança, ou vocês mesmos aí dentro, né, das suas estratégias de remuneração, vocês podem ir conduzindo e construindo ali um plano que faça realmente as pessoas saírem do estado A para o estado B com menos sofrimento, tá. E eu falo sofrimento por conta desses novos, por conta desses comportamentos que as pessoas passam, tá. E como que é isso na prática, né, então assim, é sair, e aí eu fui falando isso ao longo do bate-papo, mas é sair de tabelas percentuais para entender qual que é a jornada da pessoa, como a pessoa vai perceber isso. Tem uma ferramenta que a gente usa, que é o tal do reason why, ou por que que eu estou mudando. Por que que eu estou mudando? Qual que é o objetivo dessa mudança? Ah, da empresa é ser mais eficiente. Tá bom, mas eu não sou a empresa, eu sou a Vanessa. Qual é o meu benefício? O que que isso vai trazer de benefício para mim? Que senão eu vou continuar aqui na negação, na barganha. Eu vou lá, vou tentar falar com o meu gestor para manter do jeito que estão as coisas, né? Eu vou ficar ali meio que não, na vala e não vou aceitar o novo, né? De novo, a questão das regras, da clareza, tudo isso são elementos importantes dentro de um processo de mudança. A comunicação, ela é essencial. E aí, muitas vezes, quando a pessoa fala assim: "Ah, tá legal, eu tô com agora eu vou fazer o change do meu projeto, eu vou treinar e comunicar". Esquece, isso não é change. Se você não entendeu qual é, como as pessoas estão, quais são os riscos, qual que é o impacto, treinar as pessoas e divulgar, isso não traz resultado efetivo para o seu processo, né, de mudança, para a sua nova estratégia. Então, é ter um diálogo aberto, é trazer ali o que que está mudando de forma clara e específica, o que que eu posso falar, tem coisas que a gente não pode falar, e tudo bem,
Mas o que eu posso falar para cada um desses camadas dentro da minha organização, né? Como é que eu crio esse engajamento? Então, além de eu ter ali uma conformidade técnica, eu estou atendendo o meu compliance, vamos trazer NR1 aí, agora que a gente tem todo um movimento de mercado. Tá, mas que adianta eu trazer todo um movimento se as pessoas não entendem o meu benefício? O que isso vai mudar no meu dia a dia? O que muda amanhã na minha vida, Vanessa, com NR1? Não sei. O que muda na minha estratégia de remuneração amanhã, eu que sou analista pleno de RH? Não sei. Se eu não entendo para que muda, por que eu vou mudar, né? Então é como que a gente leva isso para a organização. Aqui eu trago um frame que eu gosto muito dele, que e é isso eu fui bebendo de fontes para quem estuda David Miller, Kotler, quem estuda a gestão de mudança, é aqui um pouquinho dessa adaptação que eu trago para vocês e como a gente vem trabalhando mudanças dentro dos nossos grandes projetos de transformação. A mudança ela só se consolida quando ela altera 3 pontos: o critério de decisão, os limites de autonomia e os parâmetros de sucesso. Se eu não tenho esses 3 eixos muito bem delimitados, as regras antigas elas vão continuar valendo e o comportamento não vai mudar. Então, enquanto a gente não cria esses 3 fundamentos, que é qual é o meu critério de decisão a partir de agora, até onde eu posso ir e o que eu vou ganhar com isso tudo, as pessoas não vão mudar dentro de uma organização, elas vão sempre voltar para aquele estado ali da curva da mudança, né, que é: "Ah, eu vou negar, eu vou tentar barganhar ali, eu vou falar com o Dora: Dora, mas vamos tentar manter desse jeito e não do outro". Então, se a gente não cria esses 3 grandes eixos, as coisas não mudam. E a mudança ela precisa fazer sentido, tanto para a empresa quanto para as pessoas, senão as pessoas não vão mudar. Elas precisam de legitimação. Se eu, Vanessa, analista, estou promovendo uma mudança e o meu diretor, o meu vice-presidente ou o conselho continuar adotando comportamentos antigos, esquece, nossa, o processo não vai acontecer, né? Então, assim, a gente precisa de uma autoridade dentro da organização que compre isso, que sejam o que a gente chama de patrocinadores da mudança. Regras do jogo, eu já falei isso lá no início. A gente precisa falar que a partir de agora o jogo funciona desse jeito. Ah, Vanessa, mas não funciona bem assim. Vem cá, deixa eu te explicar o porquê, né? Lembra que as pessoas elas vão tentar barganhar com vocês, faz parte. As pessoas precisam entender e precisam aí entra o treinamento, consiga operar essa mudança, elas precisam entender ali o que muda no dia a dia delas, né. Obviamente elas entendendo o porquê, aí sim eu consigo concentrar a minha energia para que a coisa, pra que sim eu faça um novo. Ritmo, a mudança ela só existe quando ela entra na rotina. Se vocês entenderem que a estratégia de vocês está só no papel e não está na rotina, vamos conversar, porque tem uma série de coisas, talvez, que a gente precise fazer para que isso entre dentro da rotina de vocês. E o último eixo, não menos importante, ou talvez mais importante, eu poderia ter começado com ele, é a questão da adaptabilidade, né? Se eu já falei isso lá no início, se a gente nasce com um plano achando que ele vai ser desse jeito bonitão, esquece, né? Então, façam um bom plano, desenhem uma boa estratégia, pivotem, tenham MVP, exercitem numa área piloto, ganhem os patrocinadores, envolvam em sistema para depois vocês levarem isso para as outras organizações, né. Então essa acho que é um outro movimento importante, que é trazer isso primeiro para um contexto menor, onde eu consiga entender como as pessoas e a organização está aderindo a isso, ajustar e aí sim depois desdobrar para as outras áreas da minha empresa, tá. Então, esse é um pouquinho rapidamente aí dos conceitos de mudança. Tem uma frase aqui que eu gosto muito dela, que é: "Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer". Às vezes a gente já está decidindo, né, e não tomando, sabendo que isso não vai funcionar ou, né, não tomando iniciativa. Então fica aí uma reflexão para nós profissionais de RH, o quanto a gente também pode fazer diferente aquilo que a gente já vem fazendo hoje.
vou abrir para perguntas, acho que a gente tem uns 10 minutos aqui. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu ligo a quinta marcha e vou. Mas agora também queria escutar vocês para ver se faz sentido, se vocês compreendem o papel da gestão de mudança dentro das estratégias de vocês, enfim. Um de cada vez, gente, muita gente, assim, eu fico confusa. E aí? Ninguém Pessoal, tem, acho que né, então eu acho que é importante, né, assim, é provavelmente isso que a gente traz aqui, né, as dores do dia a dia, questões criticidades aqui para uma maior efetividade das nossas ações de remuneração, essa questão do change, né. Eh, Provavelmente vocês já até no dia a dia vivenciam, percebem, talvez alguns com mais clareza, outros não, porque acaba já meio no dia a dia, passa batido, né. Mas faz sentido? Eu queria até, assim, pelo menos, assim, um joinha ou não, aquilo que a Van falou, né, mas, faz sentido? É isso mesmo? Ou nós, talvez como consultores, estamos vindo com um nível de criticidade muito alto? E aí? Oi, Dora. Olha, eu acho que faz super sentido, né? Acho que cada vez mais profissionais de RH, deviam estar cada vez mais juntos, assim, discutindo temas, por trazer reflexões também, né? Como que a gente está conduzindo esses temas na empresa, identificar também, né, o como que a gente pode Hum, colaborar dentro da empresa, né, para essas mudanças. Eu acho importante. legal, bacana. Obrigado, Tainá. Eu acho que um outro aspecto que é legal até fazer uma provocação aqui para vocês, assim. Hoje, não vai dar tempo de todo mundo falar, mas pode deixar no chat também. Hoje, dentro de remuneração, qual é a maior dor, né, que vem? Vem dos clientes, vem assim, vamos olhar assim, dos clientes internos para com remuneração. Qual é o Aí eu, maior eu, gargalo hoje, maior oi? eu acho que a maior dor que ali, pelo menos a remuneração que eu vejo das empresas onde eu passei, sempre foi ali a questão de transparência e comunicação. Mas eu acho que ela não é uma linha única só com remuneração com os Uhum, colaboradores, né, é o uhum, que a gente falou aqui do todo no final, né, uhum, é questão de a empresa ter ali a avaliação, o que que ela faz com aquele resultado, o que que a área de remuneração também faz com os próprios resultados da quantidade de movimentações que tem, né, se analisa isso, não se analisa, é uma área que está muito mais ali no operacional, o que que pode trazer de IA também para tirar isso, começar a analisar uhum. cada vez mais dados. Mas eu acho que Perfe um ponto que vai sempre ser mais de gargalo é essa questão de comunicação, porque querendo ou não, são diferentes, pessoas que têm ali gerações, né, cada um uhum, com uma maturidade de lidar com o tema, né, então acho que para mim sempre foi a comunicação um dos itens, é como trazer, né, como implementar as coisas e uhum, comunicar. É como as pessoas entendem, né, esse nosso dia a dia, que para a gente é um uhum, dia a dia, mas para eles não, né, muitas vezes é um impacto ali na carreira, é saber aonde que eles estão indo, qual é a evolução que eles têm dentro da empresa. uhum, perfeito. E você sabe que nesse aspecto, né, Maria Helena, estava até pensando aqui algo que eu, às vezes, passa despercebido, mas que é meio um defeito de fabricação dentro do processo, da dinâmica de RH. No geral, a gestão do processo de gestão de desempenho fica com a área de desenvolvimento. A parte comportamental, competências, ok, eu acho que está dentro dos skills, né, da natureza da área. Quando a gente vai para indicadores, KPIs, e eu não encontro essa competência, você entendeu? Essa competência de fazer um olhar, fazer uma leitura da estrutura, tal, essa visão financeira, do que faz sentido, o que é um indicador realmente chave, não é, está em remuneração. exato. Por isso que, no geral, eu vejo, assim, um defeito nos modelos de gestão de desempenho quando entra desempenho, né, resultado e competência. Porque, assim, na origem está errado, porque, assim, nem sempre tem um envolvimento dos 2 times, uma squad ali que fala: "Vamos lá juntar aqui as competências, vamos desenhar tal", ou todo ano a gente vai rever e vai assim: "Remuneração, valida aqui
esses os indicadores, você entendeu? E começa aqui, às vezes eu já tive, assim, algum ruído com o cliente que quando fala: "Ah, vamos rever o modelo de gestão de desempenho aqui", assim, vamos, mas primeiro nós vamos definir quais são os indicadores. "Ah, não, mas a gente tem que definir aqui, os objetivos, as metas". Eu falei: "Como você vai definir objetivos e metas se você não sabe nem realmente o que que vai alicerçar?". Eu falei assim: "Os indicadores estão a serviço da estratégia e do modelo operacional". Metas, eles variam ano a ano, que só assim, hoje em dia, às vezes no trimestre e no semestre, você entendeu? Faz sentido, tal, percebe? Então, assim, ainda tem muito paradigma a ser quebrado, ainda tem muita coisa cristalizada, vícios ainda, muito já petrificado, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que mais um aspecto aí que envolve vocês diretamente, a remuneração, né. Veja, tá lá, mas dá para quebrar? Tá. Remuneração tem capacidade para fazer a parte comportamental? Não tem, mas tem que rever esse modelo, você entendeu? De como fazer, como juntar forças e competências, né. Tainá, você quer falar? Vou falar bem rapidamente aqui, porque alguns elementos também do que a Maria Helena trouxe aqui estavam muito dentro do meu pitch também. Acho que fazendo algumas correlações com tudo que foi falado e algumas coisas que me vieram à mente também, eu vejo muito a conexão, tanto do ponto de vista de entendimento do contexto do negócio, da empresa, nível de maturidade, versus também ter uma avaliação, uma gestão de desempenho como um todo, mas assim como o Dora trouxe, né, eu acho que a gente, às vezes, se apega no modelo, mas também não consegue ter uma mensuração que retroalimente tudo isso e Uhum, torne isso tangível e de pé. E muitas vezes isso implica, inclusive, no nível de transparência do que a gente traz a nível de liderança e de colaborador, porque se a gente não tem um modelo que seja de fato uhum, sustentável, perecível e que seja medido de uma maneira justa, né, e equalitária, muitas vezes a gente, enquanto RH, deixa de comunicar da maneira do que deveria ser feito, né. E o quanto que é importante algumas coisas serem colocadas no ar e, na linha do tempo, as coisas serem evoluídas também, porque acho que em muitos momentos a gente busca um best in class para a implementação de uhum. qualquer coisa e deixa de começar a fazer as coisas para Exatamente. que, à medida, inclusive, com os feedbacks de liderança, os feedbacks de colaboradores, a gente também vai evoluindo na linha do tempo. E eu acho que durante esses últimos anos, né, aqui junto com o design e remuneração, eu tenho sentido muito quanto, além das sinergias naturais do que nós temos em relação aos temas, o quanto que é importante, essa conexão com a experiência do colaborador também, porque é uma tríade importante. A Van até no começo falava muito sobre, para além de remuneração, esse olhar de pessoas, e de fato, se isso não está bem alicerçado, pode ser o projeto mais bem estruturado, mais bem elaborado possível, mas não vai atingir de fato a expectativa do que o cliente tem na ponta, e pensando com chapéu de RH, o cliente interno, né, o colaborador. Perfeito. É isso aí, Perfeito. Tainá. Muito bom. Alguém mais? Nós Olha, acho que temos é isso, quanto? né, Mais temos 5 uns 5 minutos. minutinhos. Mas alguém, acho que mais uma ponderação, se alguém quiser, acho que aí a gente, na sequência, encerra. Ô, Dora, Oi, Ale. mais uma contribuição aí tem a ver com uma questão de ordem prática, né. Eu vejo que muitas vezes as empresas querem ter metas perfeitas, e a gente falou Aham. disso, né. E meta perfeita é um negócio difícil. Para áreas comerciais, que tem uma questão mais quantitativa, é mais simples, mas quando você entra em áreas como RH, finanças, tecnologia, é difícil. Você não vai medir lá quantas linhas de código o cara faz, né. E eu acho que uma armadilha também é tentar dar meta no detalhe para o público de analistas, Uhum. né. É super difícil, quando se faz, tende a mudar rápido, ou seja, o prazo de validade é curto, e isso acaba gerando uma frustração, né. Então, eu acho que pensar na parte prática de como vai ser o cascateamento, como é que a gente vai medir os diferentes públicos, é algo que é um fator crítico aí também para a gente conseguir melhorar a adoção dos modelos de remuneração. Perfeito, olha. É isso mesmo. É. E sempre o cuidado, né, acho que nesse aspecto, né,
sempre quando a gente está desenvolvendo também modelos, programas de gestão de desempenho, é sempre essa questão dos pesos. E aí, às vezes, o cliente fala assim: "Opa, mas a gente vai fazer isso, inclusive, para vincular com remuneração variável". Daí eu falei assim: "Ok, tem certeza?". "Se sim, a gestão de desempenho, a nota tem que ser uma parcela pequenininha ali da remuneração variável, a ponto de que se vier com muito chantilly, não vai influenciar muito a nota final, a concessão do bônus, do RV". Por quê? Gente, se você está implantando uma gestão de desempenho agora, virá com vícios, resultados questionáveis ainda, que vai ter um processo de maturação aí de 2, 3 anos, até começar a vir com a bola mais redonda, você entendeu? Então, assim, isso é importante também, né. Eh, por sorte, eu acho que muitos clientes seguem isso, né. Quando você fala assim: "Ah, vai ter ali um dos do", vamos dizer, um das composições da remuneração variável, a empresa, a área, tal, e competências. Ok, desempenho e competências. Você vai colocar ali uma notinha menor, você entendeu? Principalmente quando é competência, né, que é Aí o cara estoura o pool de bônus, porque a nota individual foi super isso. alta, e aí fica: É, "Pô, o modelo não está dando certo, as pessoas estão é, avaliando mais do que a empresa", enfim, é uma confusão. isso mesmo. Não, excelente ponto, né. Bom, pessoal, Boa. olha, espero que a gente tenha contribuído aí com, né, essa reflexão, de ajudá-los a repensar onde pode ser melhorado, né. A única certeza que eu tenho, gente, é que, é, assim, o mercado interno, vamos dizer, de vocês, está pedindo isso, porque, a imagem que os clientes internos têm de RH não é legal. Eh Por isso, porque continua fazendo mais do mesmo na visão deles, não tem a flexibilidade, não tem uma adaptação realmente às demandas atuais, uma dinâmica, né, que exige mais velocidade, não necessariamente personalização total, mas existe um olhar diferente, um tratamento diferente, tá. Então fica aí o convite para vocês, tá. Mas muito obrigado, a gente espera encontrá-los em breve em algum outro tema. Pessoal, Vamos. prazer aí estar com vocês. Obrigada por me acolherem aí, né? Eu não sendo de remuneração e tenho muito também a aprender aí com vocês, tá? Prazer aí em conhecê-los. E obrigado pelas contribuições também aí de vocês, Obrigada. tá. Valeu, pessoal. Abraço, bom Até final de mais. semana. Tchau. 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 Tchau.